Bom dia, queridos irmãos. Estamos iniciando mais uma Escola Bíblica Virtual. Estamos estudando o Evangelho de João, com o seguinte tema: Jesus Cristo, a verdade que liberta. Hoje nós vamos entrar em mais uma lição, no capítulo 8, a grandeza de Jesus. Evangelho de João, capítulo 8, do versículo 1 até o versículo 20. O que nós vamos aprender? O que nós podemos ver? Como que nós vamos ver a Jesus? Como que ele se apresenta nesse capítulo 8 de João? Primeiro, nós vamos ver o que nós veremos neste capítulo 8 de João. Nós vamos fazer uma introdução, como sempre fazemos, de cada capítulo. Nós vamos ver, nele temos um paradoxo, ou seja, a manifestação da graça de Jesus, da manifestação da graça de Deus por meio de Cristo Jesus, em conflito com a maldade humana, em conflito com a natureza carnal e pecaminosa do ser humano, que leva ao invés de fazer coisas boas, sempre procura pelas coisas más, fazer coisas que desagradam a palavra de Deus e o coração de Deus. O capítulo ele registra. Warren Wiersbe diz que este capítulo registra uma série de contrastes e conflitos entre, primeiro, a graça e a lei, do versículo 1 até o versículo 11. Então você vai ver o primeiro contraste entre a aplicação da graça e a aplicação da lei. Como que elas trabalham na vida do ser humano. A lei, como que ela trabalhou, e a graça, como que ela começou a ser manifesta na vida daquele que crê em Cristo Jesus. A luz e as trevas, a partir do verso 12 ao verso 20. Jesus, ele é a luz do mundo. E quem anda com Cristo Jesus não anda nas trevas. Mas aquele que não quer ir até Jesus vai permanecer nas trevas. E nós vamos ver esse contraste entre a luz e as trevas. A vida e a morte, do versículo 21 até o versículo 30. Ou seja, Cristo veio nos oferecer a vida eterna. E isso me traz à memória o Velho Testamento. Em Deuteronômio, Deus fala ao povo: eis que tomo os céus como testemunha entre você e eu. Hoje eu te ofereço a vida e a morte, a bênção e a maldição. E Deus, ele fala: escolhe, pois, a vida. Então Cristo Jesus, ele veio trazer para nós o caminho da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem anda comigo tem a vida eterna. Mas aquele que não anda comigo está morto em seus delitos e pecados. Então nós vamos ver esse contraste entre a vida que Deus oferece e a morte por causa do pecado. A liberdade e a escravidão. Capítulo 8, do versículo 31 a 47. E conhecereis a verdade vos libertará. O que é a verdade? Então nós vamos ver que Cristo é a verdade de Deus que veio salvar o homem pecador. E por último, a honra e a desonra. Capítulo 8, do versículo 48 a 59. Nós temos que honrar a quem? Quem honra a Deus, desonra o mundo. Quem honra o mundo, desonra a Deus. Então nós vamos ver esse contraste todo no capítulo 8 do Evangelho de João. Nesse capítulo 8, do verso 1 até o verso 20, Jesus ele faz revelações. Ou seja, observaremos que Jesus faz grandes revelações acerca da sua pessoa e do seu ministério. Ele defende uma mulher flagrada em adultério, lembrando a seus acusadores que eles também são pecadores. Ele diz que é a luz do mundo, o Messias enviado de Deus, o verdadeiro libertador e o Deus eterno, ou seja, o eu sou. Assim como Deus se revelou no Velho Testamento dizendo o eu sou,
Cristo também, ele se revela como o eu sou. Eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, eu sou a luz do mundo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então Jesus Cristo ele se revela como o eu sou, ou seja, o verdadeiro libertador, o Deus eterno. E assim nós vamos ver tudo isso no capítulo 8 do Evangelho de João. Então o que nós aprendemos? O que nós vamos aprender neste capítulo 8 do Evangelho de João? Então nós veremos um paradoxo, ou seja, a graça e a lei. O agir da graça, a manifestação da graça, o agir da lei, como foi a manifestação da lei antes de Cristo. Depois de Cristo nós estamos debaixo da graça. Então nós vamos ver esse paradoxo entre a manifestação da graça e a manifestação da lei. O capítulo registra uma série de contrastes, nós vamos ver isso, a luz e as trevas, a morte e a vida, a libertação, a escravidão, a honra e a desonra. E assim nós vamos ver que estes contrastes que aparecem ali é para mostrar para o homem que o homem sem Cristo é o homem totalmente depravado em seus pecados. E se ele está totalmente depravado no pecado, ele está morto espiritualmente para Deus. E nós precisamos crer em Cristo Jesus para termos vida. E assim, Jesus Cristo ele faz a sua revelação. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a luz da sua vida. Eu sou a verdade da sua vida. Eu venho para perdoar, para purificar o pecador do seu pecado. E não para julgá-lo, condená-lo à morte. Assim foi com a mulher adúltera. Enquanto todos estavam apedrejando ela por causa da lei, Cristo ali manifesta a sua graça e diz: quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E assim ele perdoa aquela mulher e diz a ela: vai e não peques mais. Então nós vamos ver que Jesus ele se revela aquele que veio salvar o homem pecador. Então nós vamos dividir o capítulo em 3 partes e destacaremos 3 aspectos da grandeza de Jesus. Estudaremos nesse primeiro período os 20 primeiros versículos deste capítulo. E o que ele vai apresentar ao nosso coração. O que ele vai falar na nossa vida. Como que nós vamos entender e compreender o caminho, a verdade e a vida. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, verso 32. E é nesta verdade que nós vamos viver. Vivendo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Vamos orar, queridos. Senhor, em Tua presença nós nos colocamos, ó Pai. Mais um estudo para que possamos compreender e entender realmente quem é Jesus. E o que Ele pode fazer na nossa vida. Como Ele pode moldar a sua história. Ó Deus querido, abra o nosso entendimento para entender e compreender a Tua palavra e viver para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Jesus Cristo, Ele veio inocente para morrer por nós miseráveis pecadores. Esta é a manifestação da sua graça, do seu perdão, da cura espiritual, da ressurreição espiritual. Cristo morreu para nos dar a vida eterna. Abençoe cada família, Pai, cada casamento, cada filho. Instrua, Senhor Deus, na Tua palavra, para que esta família, Senhor Deus, possa viver debaixo do Teu amor e da Tua misericórdia. Perdoa, Senhor Deus, os nossos pecados e aumenta a nossa fé dia após dia. Nós oramos e agradecemos. Em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. E até amanhã, queridos, se Deus quiser, que nós estudaremos o nosso primeiro tópico.